Olá, meus queridos, então sejam bem-vindos à nossa resolução vestibular UFRR, nosso querido vestibular CPV UFRR. Ano de 2018, eu sou o professor Didi Filho e vou comentar com você a prova UFRR 2018 Química, a melhor matéria que temos no mercado. Vamos lá então, se liga aqui comigo, vestibular 2018. A primeira questão, PSS1, já começa logo dando uma porrada na caixa dos peitos do seu concorrente que não estudou reações de combustão e que não estudou grandezas químicas. Pois é esse o conteúdo que está sendo avaliado do vestibulando na primeira questão. Professor, já começou com cálculo? Lembre-se que desde 2015, passando 2016, 17, 18, as provas já têm exigido dos senhores mais cálculo na química geral do que na físico-química, mudando aí uma tradição de que química geral era mais teoria e físico-química era mais cálculo. E agora eles inverteram, mudaram aí esse paradigma, ok? Então vamos lá. O autor diz o seguinte: sabendo que CO2 é um dos produtos da reação de combustão de compostos orgânicos, o número de moléculas de CO2 produzidas quando a combustão de 116 gramas de gás butano, ele deu a fórmula, é aproximadamente. Então vamos lá. Precisamos dominar o conteúdo de reação de combustão. Toda reação de combustão, sendo ela completa, terá como apresentação o meu combustível mais o comburente, que é o gás oxigênio, produzindo CO2 mais vapor de nossa querida água, H2O. No nosso caso, o combustível é o gás butano, C4H10, que reagirá com comburente, gás oxigênio, para produzir CO2 mais água, ok? Se nós verificarmos aqui que temos o balanceamento da equação que deverá ser respeitado, se eu tenho 4 carbonos, então aqui eu devo ter 4 CO2, ok? Para hidrogênio, se eu tenho 10 hidrogênios, aqui fica 5, porque 5 vezes 2 dá 10. E agora finalizo sempre balanceando por último o oxigênio. Se eu tenho 4 vezes 2, 8, mais 5, 13, se eu colocar 13 aqui, iria dar 26. Mas se eu colocar 13 dividido por 2, aí tudo bem. 13 vezes 2 dividido por 2 dá 13. Então, qual será a ordem dos meus coeficientes de estequiométricos nessa equação balanceada? 1, 13,5, 4 e 5. São os menores coeficientes, ok? Professor, se eu quiser eliminar essa fração, multiplica todo mundo por 2, não tem problema, só que agora você terá os coeficientes mínimos e inteiros. Aqui, nesse caso, temos apenas os mínimos. Não temos os inteiros porque 13 dividido por 2 não é um valor inteiro. Fechado? Seguindo agora, depois do balanceamento, nós vamos continuar a resolução da nossa questão, verificando o seguinte. Nós estamos trabalhando com uma questão que envolve cálculo estequiométrico. Então, novamente, você acompanhou a prova 2016, que é a prova realizada em 2016, que é a 17, né? A 18, que é realizada em 2017, e a gente percebe que o vestibular anterior e esse tem exigido cálculo estequiométrico. Como? 1 mol do C4H10 está para 4 mols do CO2. Muito bem, essa é a proporção estequiométrica. Mas nós não estamos trabalhando com mols. Ele diz que temos 116 gramas de butano e ele quer saber qual será o número de moléculas. Olha, moléculas de CO2. Então, a nossa regra de 3 irá trabalhar 1 mol de gás butano, que corresponde a uma massa molar de 58 gramas, C4H10,
que está para 4 mols de CO2, só que sabemos que mol de qualquer substância equivale a 6 vezes 10 a 23 partículas dessa substância, no caso aqui, moléculas. Então, no lugar da palavra mol, a gente pode substituir pelo famoso número de Avogadro. Tudo partindo dessa proporção estequiométrica entre 1 mol de gás butano com 4 mols de CO2. Agora, se eu tenho 116 gramas de gás butano, qual será o número de moléculas X de CO2? Virou um problema agora matemático, né? A gente tem que se atentar agora. Respira fundo para não cometer nenhum equívoco, onde nós vamos fazer X igual a 116 vezes 4 vezes 6 vezes 10 a 23, isso tudo dividido por 58. Quando a gente faz agora esse processo que é apenas matemático, né? Agora o problema deixou de ser um problema químico e virou um problema matemático, nós temos 116 vezes 4 vezes 6 vezes 10 a 23 dividido por 58. Eu sugiro que você faça a operação, deixe a potência de 10 de lado e depois coloque vezes 10 a 23. A operação vai me informar que eu tenho 48 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, que é a mesma coisa que 4,8 vezes 10 a 24, notação científica, né? Moléculas de CO2. Portanto, vamos marcar a letra A de amor. Fechado? Então, o que foi exigido da gente aqui foi reação de combustão, saber equacionar e também cálculo estequiométrico do mais simples possível. Tudo bem isso aí? Então, a atenção máxima para o fato de que aqui, talvez você estava até manjando, o seu concorrente estava até manjando de estequiometria, mas esqueceu de equacionar uma reação de combustão e aí não conseguiu nem partir para a estequiometria por conta desse detalhe. Reação de combustão é importante saber equacionar. Combustível mais comburente, produzindo dióxido de carbono mais água. Balanceia e depois faz todo o processo do cálculo estequiométrico, assim como estudamos ao longo do ano. Ok? Resposta é letra A. Vamos lá para o gabarito oficial. Letra A de amor. Fechado? Segunda questão agora, PSS 1. Adiantando, nós vamos verificar um texto que apresenta uma informação sobre 2 gases. Ele diz o seguinte: Londres já foi considerada uma das cidades de maior poluição ambiental da Europa. Então, Londres já foi considerada uma das cidades de maior poluição ambiental da Europa. A gente pode até lembrar que é o berço da Revolução Industrial, né? A gente tem geralmente um desenvolvimento industrial naquela época, considerando então concomitante a processos de poluição. Então, Londres já foi considerada uma das cidades de maior poluição ambiental na Europa. Além do ozônio, tem fórmula O3. A capital britânica era assolada por poluentes como partículas de fuligem e dióxido de nitrogênio, cujas concentrações eram consideradas as piores entre todas as capitais na União Europeia. Mas esse quadro é parte do passado. Atualmente, a poluição do ar em Londres apresenta uma taxa de 15 microgramas e se aproxima cada vez mais do patamar desejado pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Londres é um exemplo a ser seguido pela cidade de São Paulo, que apresentava no ano passado um índice de poluição 2 vezes superior ao teto estabelecido pela OMS. Por isso que a qualidade de vida em Londres, dentre outros motivos, é bem melhor do que a de se morar em São Paulo.
Acerca dos compostos mencionados no fragmento do texto, vamos afirmar aquilo corretamente. Ozônio tem fórmula O3, verdadeiro, faz ligação iônica. Pronto, aqui já está errado porque as ligações que acontecem entre os átomos de oxigênio serão ligações covalentes. Por quê? Ligação iônica tem que ter diferença de eletronegatividade entre os ligantes. É o mesmo, é oxigênio, então a ligação é covalente. Quando for átomos do mesmo elemento, a ligação é covalente ou então metálica. Covalente para ametais e metálica para metais. Então aqui temos oxigênio que é ametal, portanto, ligação covalente. E dióxido de nitrogênio realiza ligações covalentes. Ok, a segunda parte da afirmação está verdadeira, mas a primeira não. O número de oxidação do oxigênio no ozônio e no dióxido de nitrogênio é respectivamente -2 e 0. Eles inverteram. Aqui no ozônio é 0, pois oxigênio em substância simples tem sempre NOx 0, não só oxigênio, mas qualquer átomo em substância simples tem NOx 0. E no NO2, que é uma substância que tem oxigênio, o NOx dele será -2. Lembra do NOx do oxigênio, -2. Então está falso a letra B, porque ele inverteu, ok? Na letra C, a ligação do dióxido de nitrogênio é tipo iônica. Novamente ele errou, porque aqui nós temos uma ligação covalente. Nitrogênio e oxigênio têm baixa diferença de eletronegatividade, define-se, portanto, como um compartilhamento de elétrons, ligação covalente. Se tivesse uma elevada diferença de eletronegatividade, aí a ligação seria iônica, ok? Porque ocorre entre ametais. Está verdadeira essa parte aqui, porém a ligação não é iônica, e sim covalente. Tanto nitrogênio quanto oxigênio são ametais. Verdadeiro lá no final do texto, mas ele errou aqui, ok? Letra D, ambos fazem ligação covalente, é a nossa resposta correta. E na letra E, ambos os compostos são substâncias simples. Não, o ozônio O3 realmente é substância simples, pois tem apenas o elemento oxigênio. Quando nós temos apenas um elemento, define-se substância simples. Mas no NO2 eu tenho nitrogênio e eu tenho oxigênio. Portanto, se eu tenho mais de 2 elementos, significa que a substância é composta. Beleza? Nível de complexidade dessa questão, abaixo da média de complexidade. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas quem esteve ligado no vestibular anterior, está verificando que estequiometria foi cobrado no vestibular anterior e nesse também. E também ligações foram cobradas, assunto de ligações foi cobrado no vestibular anterior e nesse também. Interessante, né? Eles cobraram 2 assuntos que na edição passada desse vestibular 2018 também foram cobrados. Era para dizer o seguinte, você que não passou no vestibular anterior, a chance agora é de acertar as questões de assuntos que já foram cobrados anteriormente. Eu costumo dizer que a prova 2018 de Química é uma segunda chance para quem não conseguiu passar na de 2017. Por quê? São os mesmos assuntos praticamente, só que questões diferentes. Seguindo então, vamos verificar que de fato o nosso gabarito é a letra D. Ambos fazem ligação covalente. Fechado? Vamos então, matamos a segunda questão, vamos para a terceira. Muito bem, então na terceira questão nós vamos perceber aqui que nós temos também um assunto que foi cobrado na edição anterior. Então veja só, estou te falando. 2018 é uma segunda oportunidade para quem foi mal na prova 2017. Prova 2018 nós temos um assunto de funções inorgânicas que foi cobrado no vestibular 2017 na primeira questão. Ele só mudou a ordem, mas os assuntos são os mesmos. PSS 1 caiu 2017, estequiometria, ligações e o assunto de funções inorgânicas. Só não caiu gases aqui em 2018, mas 2018, estequiometria, ligações e funções inorgânicas.
Veja só o que nós vamos acompanhar agora. Neste ano, que era lá em 2018, diz o seguinte: neste ano, Vinícius de Moraes completaria 104 anos de vida. Sua vasta obra e riqueza poética, reconhecida mundialmente, possui um tema recorrente: a mulher. Química orgânica. Há mulheres altas e mulheres baixas, mulheres bonitas e mulheres feias, mulheres gordas e mulheres magras, mulheres caseiras e mulheres roeiras, mulheres fecundas e mulheres estéreis. Mais do que pouca gente sabe é que há duas categorias antagônicas de mulheres, cujo conhecimento é da maior utilidade. De vez que você pode ser determinante na relação desses dois sexos, que eu, num dia feliz, chamei de inimigos inseparáveis. São as mulheres ácidas e as mulheres básicas, qualificação esta tirada da designação coletiva dos compostos químicos que, no primeiro caso, são hidrogenados de sabor azedo e, no segundo, resultam da união de óxidos com a água e devolvem a tintura do tornassol, previamente avermelhada pelos ácidos, sua primitiva cor azul. Então ele traz aqui no seu texto dizendo que existem várias categorias de mulheres, porém ele consegue identificar dois tipos de categorias antagônicas, que são as mulheres que são ácidas e as mulheres básicas. Aqui a gente já tem a ideia sobre a acidez e basicidade lá de Arrhenius. Ele inclusive resgata que uma das classificações são mulheres hidrogenadas com sabor azedo. Já no outro caso, para as bases, são mulheres que são produto da união de óxidos com água e que devolvem a tintura que antes eram avermelhada pelos ácidos a cor azul. Isso é interessante porque no final ele faz uma alusão, inclusive, ele dá um spoiler, vamos dizer assim, de um indicador ácido-base, que é a tintura de tornassol, que vai ser o quê? Vai ser azulada em presença de base e vai ser avermelhada pelos ácidos. Existem algumas substâncias que são indicadores de ácido e base, fenolftaleína, tornassol. Essas substâncias, por exemplo, são encontradas no nosso cotidiano. Existem alguns indicadores ácido-base cotidianos, ok? Por exemplo, algumas flores, inclusive, a depender da coloração, se elas são mais azuladas ou mais avermelhadas, é porque elas estão mais colocadas em ambientes básicos ou em ambientes ácidos. Existem algumas flores que, quando crescem e são mais azuladas, é porque o terreno é mais básico. E algumas que são mais avermelhadas é porque o terreno é mais ácido. Isso é interessante porque a cor das flores, inclusive, vai ser o indicador ácido-base. Olha que bonito, né? Então, o texto cita um indicador que muda de coloração de acordo com a característica ácido-básica. Ele cita: nós não somos obrigados a decorar que o tornassol é azul em meio básico e avermelhado em meio ácido. Por isso que ele citou. E aí ele vai dizer o seguinte: a partir das colorações que o indicador pode adquirir, a alternativa que indica um composto que é responsável por deixar azul o papel de tornassol. Ou seja, ele quer uma substância básica. Na letra A nós temos um óxido que ele não é uma substância básica, que é o CO2. A água é a substância neutra, na letra B. Na letra C nós temos o hidróxido de cálcio, que é uma base que em presença de papel tornassol vai, portanto, se transformar em uma solução azulada. Essa é a nossa resposta. HCl é ácido e sulfato de sódio é uma substância salina que não tem características ácidas e básicas e sim neutras. Portanto, a nossa resposta é a letra C de casa. Vamos verificar se de fato isso é verdadeiro. Letra C de casa. Bastava só prestar atenção no texto do nosso querido Vinícius de Moraes. Vamos então, seguindo agora, explorando, depois de uma questão de funções inorgânicas, PSS2, vamos agora para um assunto que nunca mais foi cobrado, que é eletroquímica. Considere uma pilha de combustível no qual o funcionamento é baseado
nas semi-reações abaixo, cada uma delas representada com o respectivo potencial padrão de redução. Levando-se em conta essas informações e as assertivas a seguir, vamos levar aí em consideração o que se pode afirmar corretamente. Então veja só, a primeira afirmação diz o seguinte: a reação global da pilha de combustível é H2 mais meio mol de oxigênio produzindo água. Se é uma reação global, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar essas duas reações. E para somar essas duas reações, nós vamos perceber que para considerarmos a produção de água, vamos fazer então o inverso da primeira equação. Então nós vamos inverter a primeira equação de modo tal que teremos o seguinte: a primeira é meio mol de O2 mais H2O mais 2 elétrons, produzindo 2 mols de hidroxila. Lembra sempre qual é o macete? É lembrar que os elétrons têm que ser eliminados, ok? Então, a primeira equação, que é esta aqui, deverá ser invertida. Então agora nós teremos H2, que antes era produto, olha aqui, vai virar reagente, mais 2OH-, produzindo 2 elétrons, mais 2H2O. E aí o que nós vamos fazer? Elimina elétron, que está no reagente, com elétron no produto, 2 mols de OH-, que está no reagente, com 2 mols de OH-, que está no produto. Vamos, portanto, produzir também aqui, olha, 1 mol de água que está no reagente com 2 que está no produto, cancela e aqui fica 1. Então, nós teremos de fato a produção da equação H2 mais meio mol de O2 mais H2O. Muito bem, então a primeira afirmação está correta. Vamos seguindo com a segunda afirmação. O hidrogênio sofre oxidação no processo? Vejamos, o NOx do hidrogênio nesse processo é de mais 1. Só lembrar que o NOx do nosso querido hidrogênio é mais 1. Quando ele se transforma em gás hidrogênio, nós vamos perceber, nesse caso, hidrogênio mais 1 se transformando em 0, temos uma diminuição do estado de oxidação. Ao diminuir o estado de oxidação, o processo é de redução. Entretanto, isso é na equação 1. O processo que o autor está solicitando a afirmação é o processo global. Muita gente errou essa afirmação porque ficou com o hidrogênio dessa equação aqui. E o autor está falando da equação global, que é justamente hidrogênio, que tem substância simples NOx 0, e na água o NOx é mais 1. Aumento de NOx representa, portanto, uma oxidação. Lembro como se fosse hoje, muitos alunos dizendo: professor, mas aqui na água é mais 1 e passou para gás hidrogênio que é 0. De mais 1 para 0 não reduz, professor? O NOx não diminui? Sim, meus queridos, realmente diminui. Mas o autor está pedindo para a equação global, a reação global. E na reação global, hidrogênio é 0, substância simples, e passa a mais 1, hidrogênio na água. Logo, de 0 para mais 1, número de oxidação aumenta, portanto, é uma oxidação. A afirmação 2, portanto, está verdadeira. E na terceira ele fala: a diferença de potencial da pilha em condições padrão é 1,229. Bom, primeira coisa importante é que para ser uma pilha tem que ser uma DDP, um potencial de padrão com sinal positivo. Então, não vamos descartar logo de cara, só iríamos descartar se fosse sinal negativo. Para uma pilha, nós vamos sempre fazer que a sua DDP, a variação do potencial padrão para a pilha, será o maior menos o menor. Então, será 0,401
menos 0,828. Isso vai virar uma operação que virou agora uma adição, 0,401 mais 0,828. E esse potencial padrão da nossa pilha, essa variação do potencial padrão da nossa pilha, é de fato 1,229 volts. Então está correto, a afirmação 3 também é uma afirmação verdadeira. Na 4 ele diz que o oxigênio é o agente redutor. Não, é ele que ocasiona a oxidação do hidrogênio, portanto ele é um agente oxidante. Tanto é verdade que o oxigênio aqui tem NOx 0 e passa a ter NOx menos 2. Se ele tem NOx 0 e passa a ter NOx menos 2, ele sofreu redução. Quem sofre redução não é agente redutor, e sim agente oxidante. E aí, a nossa questão terá como gabarito as afirmações 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, letra B de bola. Fechado? Seguindo com físico-química, uma questão de cálculo de concentração molar. Vamos ao texto. Para estudar os efeitos da cafeína na execução de exercícios físicos, um grupo de estudantes de ciência do esporte na Universidade de Northumbria, no Reino Unido, decidiu fazer um experimento. 2 voluntários deveriam ingerir cada um 0,3 gramas de cafeína. É um valor aceitável. No entanto, o estudo quase se transformou em tragédia quando o erro de cálculo na dosagem da substância levou 2 estudantes ao hospital. Para calcular a dosagem para cada estudante, funcionários da universidade utilizaram a calculadora de um telefone celular, mas erraram ao digitar as casas decimais. Cada estudante ingeriu 30 gramas de cafeína dissolvidas em suco de laranja. Era para tomar 0,3, tomou 30, né? Então, tomou um valor a mais, um valor que não deve ser ingerido. Então, cada estudante ingeriu 30 gramas de cafeína dissolvidos em suco de laranja, o equivalente a 300 xícaras de café. Olha que coisa. Os 2 jovens sofreram violentos efeitos colaterais, ambos precisaram fazer tratamento de diálise, mas se recuperaram. Segundo a universidade, o experimento foi realizado sem a supervisão adequada. Muito bem, essa é a notícia de abril de 2017. Sabendo que a massa da cafeína de fórmula C8H10O2N4 foi dissolvida em 100 ml de suco de laranja, ele quer saber a concentração ingerida por cada estudante em mol por litro. Vamos lá então. A concentração molar é a massa do soluto dividido pela massa molar dele vezes o volume em litros. Então vamos só adequar aqui, né? A nossa concentração molar. Primeiro, qual é a massa do soluto cafeína? 30 gramas. A massa molar do nosso soluto, que é justamente a cafeína, é equivalente a 194 gramas por mol. Como é que eu faço isso? 8 vezes 12, 10 vezes 1, 8 vezes 16 e 4 vezes 14. Nós vamos encontrar 194 gramas por mol é a massa molar e o volume dessa substância será de 100 ml, que a gente trabalha com 0,1 litro, porque a unidade é em litros. Olha aqui, tudo em litros. Quando eu faço 30 dividido por 19,4, que é a mesma coisa que 194 vezes 0,1, vamos encontrar que a concentração molar será de 1,55 mol por litro, ok? Correspondente, portanto, à letra C de casamento. Vamos lá, então, verificar se bate mesmo. Letra C de casa. Fechado? E assim, vamos agora para a última questão de Físico-Química, para depois ir para o PSS-3. Aqui, novamente, deslocamento do equilíbrio. Ele fala o seguinte: o ácido acetil salicílico, AAS, componente principal da aspirina, é um medicamento tomado por milhões de pessoas e geralmente sem prescrição médica para aliviar as dores. É, portanto, um analgésico. Por ser um ácido, a aspirina sofre ionização em meio aquoso, estabelecendo o seguinte equilíbrio. Então, temos aí o AS, em presença de água, vai se transformar no salicilato, né?
mais mols de hidrônio, H3 ou mais, que é o que identifica um ácido. Assim, quando se toma um medicamento que contém AS, com um pouco de água, a maior parte do medicamento encontra-se ionizada, que é o salicilato. E nesta forma ela não atravessa a camada protetora das paredes do estômago. A forma neutra, que é o ácido acetil salicílico, pode atravessar as paredes do estômago, causando hemorragia e, em algumas pessoas, em outras complicações médicas. Sobre o equilíbrio químico do AS em nosso organismo, é correto afirmar que, letra A, o equilíbrio tende a ser deslocado no sentido da formação do AS quando o medicamento chega no estômago, devido à alta concentração de íons hidrônio. Vamos lá. Se eu elevo a concentração dos íons hidrônio, o equilíbrio se desloca no sentido contrário. Portanto, aumento de concentração desloca no sentido contrário. O equilíbrio tende a ser deslocado no sentido da formação do AS no estômago, porque lá tem mais concentração de H+. Verdadeiro, mas vamos seguindo. Letra B. O equilíbrio tende a ser alterado, deslocando-se para a direita quando o medicamento chega no estômago. Não, desloca para a esquerda. Porque no estômago, não esqueçamos desse detalhe importante, que nosso estômago tem um pH ácido. Lembra lá que as células parietais são produtoras de uma bomba de prótons, uma bomba de H+, deixando o ambiente ácido. Então, no estômago aumenta-se a concentração de acidez e nessa equação, aumentar a concentração de acidez é deslocar o equilíbrio no sentido contrário para os reagentes. Letra C. O equilíbrio químico da aspirina não sofre qualquer alteração quando chega no estômago. Falso, porque estou verificando que no estômago tem mais H3 ou mais, tem mais acidez e aí vai interferir nesse deslocamento. A concentração da forma ionizada, que é o salicilato, aumenta consideravelmente no estômago, sendo responsável por deslocar o equilíbrio para a esquerda. Vamos lá. A concentração da forma ionizada, ela aumenta consideravelmente? Não. Por quê? No equilíbrio, quando chegamos ao estômago, tem muito H+. Se tem muito H+, o que nós vamos perceber? Aumento da concentração de H+, desloca o equilíbrio para esse sentido. Portanto, a concentração da forma ionizada irá o quê? Diminuir, porque o equilíbrio está sendo deslocado nesse sentido, ok? Então, quando ele fala que aumenta, na verdade, é diminuir. E letra E, em meio ácido, o estômago não oferece qualquer risco na relação de interação das espécies presentes no equilíbrio com o organismo humano. Falso, porque a gente sabe que ao ingerir aspirina, nós vamos ter aí uma alteração, especialmente na mucosa gástrica. Então, nossa resposta é letra A, vamos verificar. Então, o equilíbrio tende a ser deslocado no sentido da formação do AS quando o medicamento chega ao estômago. Lembre, novamente, o estômago é ácido, então vai deslocar para o lado oposto, porque aumentou a concentração. Você acompanhou, inclusive, isso no modo de princípio de Le Chatelier, ou seja, no assunto de equilíbrio químico, deslocamento, ok? Aumenta a concentração, desloca para o sentido contrário. O sentido contrário é do AS. Fechado, então, letra A. Vamos seguindo aqui. Agora sim, vamos adentrar no assunto da química orgânica, etapa 3. Leia comigo a 7ª questão. Vamos lá, para a gente matar vestibular 2018 UFRR. A borracha de butadieno estireno, SBR, é sem dúvida a borracha sintética mais difundida no mundo. Foi elaborada primeiro na Alemanha na década de 1930 com o nome Bunaes. Durante a Segunda Guerra Mundial foi estudada pelos Estados Unidos com a denominação GRS, sendo posteriormente substituída por SBR. O SBR ou Bunaes é usado principalmente nas bandas de rodagem de pneus, soldados e cabos de isolamento e sintetizado a partir do monômero but-1,3-dieno e estireno, que é o fenileteno. Interessante que aqui agora, nesse vestibular,
eles acertaram a nomenclatura oficial, né? But-1,3-dieno. Antigamente, há muito tempo atrás, seria 1,3-butadieno, mas agora o correto é but-1,3-dieno. Você, vestibulando, está ligado nisso que eu sei. Vamos então às afirmações e verificar que, na afirmação 1 ele diz: o but-1,3-dieno apresenta cadeia aberta e insaturada. Vamos lá verificar que isso é verdadeiro, porque não tem nada indicando ciclo, né? Se não tem nada indicando ciclo, a cadeia de fato é aberta. E ela é insaturada por conta da presença dessa insaturação que está sendo apresentada na nomenclatura através do infixo "in". Se é "in", inclusive, eu consigo dizer que trata-se de uma insaturação por dupla ligação. Inclusive, são duas duplas, né? De-en. Muito bem. Na segunda, então a primeira está correta, a segunda afirmação diz o seguinte: ambos os monômeros, ou seja, o but-1,3-dieno e o estireno, são hidrocarbonetos. Verdadeiro porque termina com o, de hidrocarboneto, ok? Então, segunda afirmação, correta. O but-1,3-dieno é um alcadieno e o estireno, fenileteno, é uma cadeia mista onde nós temos ali um aromático e também um alceno. Terceira afirmação: o but-1,3-dieno pode apresentar isômeros planos de posição como o but-1,4-dieno. Vamos lá então entender que a isomeria de posição pode ser para ramificação, para insaturações e para... Antes de você começar a entender a isomeria de posição, é importante recordar que a posição de alguns elementos na cadeia será analisada e é importantíssimo para discussão sobre a isomeria de posição. Então vamos lá. As insaturações devemos encontrar suas posições para caso possamos classificar dois isômeros, porque posições de insaturações diferentes dará a isomeria de posição. Além disso, a isomeria de posição estará relacionada não só com as insaturações, mas também com as ramificações. E também a presença da posição do grupo funcional. Então são três itens: ramificações, insaturações e grupo funcional. Claro que a maioria dos casos, como nós temos aqui o grupo funcional e hidrocarboneto, a posição não vai ser alterada. Mas, por exemplo, álcool, aminas, tem como a gente estar variando a posição do grupo funcional. Então é importante sempre lembrarmos também que haverá isomeria de posição para o grupo funcional ali sendo deslocado a depender da posição que ele se encontra. Mas para hidrocarboneto vai ser só o quê? A posição da ramificação ou a posição da insaturação. O but-1,3-dieno e o but-1,4-dieno. O but-1,3-dieno pode apresentar isômeros planos de posição como o but-1,4-dieno. É importante lembrar que but-1,4-dieno nós não conseguimos fazer essa fórmula, porque but-1,4-dieno eu teria que ter 4 carbonos e no último carbono lá eu teria que ter uma dupla ligação e isso não aconteceria. Poderia acontecer para o pente 1,4-dieno, você pode colocar aí no seu caderno e vai verificar que de fato isso é verdade. Então, nós não temos essa possibilidade de fórmula química, logo essa afirmação não pode ser marcada. Quarta afirmação: o fenileteno apresenta isômeros de posição. Ora, só teremos a presença de isomeria de posição se nós tivéssemos mais outro grupo funcional ou então outra ramificação ali no anel aromático do fenil. Nós não temos, nós temos apenas o eteno, ok? Então, nós não temos um composto disubstituído. Se, por exemplo, nós temos aqui o eteno, não dá para comparar com outro que, por exemplo, tivesse aqui um CH3. Aí tudo bem, a gente poderia dizer que aqui temos, inclusive, uma posição para. Se, por exemplo, fosse agora o eteno aqui e um CH3, por exemplo, aqui, aí nós teríamos a posição orto. Aí eles seriam isômeros de posição.
mas como nós não temos apenas o eteno, não temos outra ramificação, outro grupo de átomos aí ligados ao anel aromático, não tem como ter isomeria de posição. Portanto, aqui eu já até adiantei, né? Nós temos a letra D como a nossa resposta, 1 e 2. Então aqui o autor explorou especialmente grupo funcional e também isomeria, com um pouquinho de nomenclatura para a gente recordar que essa cadeia aqui não dá para escrevê-la. Seguindo então com as questões de química orgânica, vamos para a 8ª questão, que é a segunda questão da prova etapa 3. A Häagen-Dazs, marca nova-iorquina, conhecida por fabricar os melhores sorvetes do mundo, inclusive, eu não sei se vocês façamos um adendo, aqui em Boa Vista vende essa marca de sorvete. Um potinho é R$ 72,00. Pô, é bom, mas é caro, né? Conhecida por fabricar os melhores sorvetes do mundo, pretende lançar uma nova linha de sabores. Para isso, a equipe técnica do Laboratório de Desenvolvimento e Inovação da rede estudou a estrutura de 2 compostos orgânicos, o ácido fumárico e o ácido maleico, que apresentam a mesma forma molecular, C4H4O4. Como suas substâncias apresentavam estrutura diferente devido à isomeria espacial, existe uma diferença na durabilidade dos sabores finais. A estrutura correspondente ao isômero cis era pouco favorável à durabilidade dos sorvetes e possuía baixa atividade antioxidante, enquanto a estrutura correspondente trans aumentava a durabilidade dos sorvetes e possuía alta atividade antioxidante. Então, desses dois, eles, claro, preferiram o isômero trans. A fórmula estrutural dessas substâncias estão representadas a seguir. Sabendo que na composição da nova linha de sorvetes será utilizado o composto capaz de aumentar a validade do produto, a substância e sua justificativa de escolha são respectivamente. Então vamos escolher primeiro o ácido fumárico, pois ele corresponde ao isômero trans, que possui a característica de aumentar a durabilidade dos sorvetes pela sua atividade antioxidante. Vamos lá, só dar uma olhadinha, vamos voltar aqui para verificar que o fumárico ele está na forma de isômero trans. A gente passa uma reta aqui, olha, um plano, e a gente percebe que esse grupo está em oposição a esse grupo. Portanto, em planos diferentes, trans. Aqui no maleico, quando a gente passa um traço sobre a dupla ligação, eles se encontram na forma cis. E aí a forma cis não é interessante pelo que o texto nos informa. Então, por isso que nós escolhemos o fumárico, pois ele corresponde ao isômero trans, que possui a característica de aumentar a durabilidade dos sorvetes e também sua alta atividade antioxidante. Vamos para a última questão do vestibular 2018. Vamos agora para o tradicional descobrimento, reconhecimento de ações orgânicas em uma determinada molécula. Ele nos apresenta que temos aqui uma substância classificada como benzodiazepínico. Vamos lá então. Boa parte da insônia deve-se à ansiedade. Sabe-se que a ansiedade atua na região do cérebro localizada associada à emoção, podendo se espalhar pelo tronco cerebral, mantendo a vigília. As benzodiazepinas ou os benzodiazepínicos constituem a classe de moléculas que, em doses pequenas, atuam contra ansiedade, são ansiolíticos, e em doses maiores como sedativos. Isso é interessantíssimo porque em baixíssimas doses há um efeito ansiolítico. Em altas doses eles são sedativos, também chamados de hipnóticos. No contexto da Covid, inclusive, esses benzodiazepínicos estão sendo utilizados como hipnóticos, como é o caso de diazepam, em doses altas, são hipnóticos, são sedativos para fazer a intubação desses pacientes. Então, os benzodiazepínicos em quantidades baixas são ansiolíticos, em quantidades medianas são antidepressivos e em altas doses são sedativos. Um exemplo deles é o diazepam. O diazepam, ilustrado a seguir, é um dos medicamentos mais vendidos como tranquilizante.
ok? O diazepam. Terminou com pan, vai ser classificado como dentro dos benzodiazepínicos. Clonazepam, por exemplo, e diazepam. Então nós temos aqui a fórmula do nosso querido diazepam. E ele pergunta então a respeito da molécula, que é correto afirmar o quê? Quais são os grupos funcionais que nós temos aí? Nós temos grupo funcional aleto orgânico, vocês estão percebendo o aleto orgânico, um aleto de cloro. Nós temos um grupo funcional amina, ok? Nós temos também, além do grupo funcional amina, um grupo funcional amida. Olha, lembre-se que aqui nós temos nitrogênio ligado a carbono carbonílico, ok? Nitrogênio ligado a carbono carbonílico será grupo funcional amida. Cuidado, nitrogênio ligado a carbono que tem dupla O é amida, ok? Não esqueçamos desse detalhe. E grupo funcional amina. Aqui, na verdade, para ser mais preciso, seria uma emina, tá? Mas tudo bem, a gente vai considerar então as funções amina, amida e aleto orgânico. Vamos descartar as outras afirmações. Ele fala que temos anéis aromáticos em função éster. Bom, nós temos anéis aromáticos sim, mas nós não temos a presença de éster. Cadeias heterogêneas em função cetona. Bom, temos uma cadeia heterogênea aqui, mas nós não encontramos o grupo funcional cetona. Se fosse um carbono no lugar desse nitrogênio, aí tudo bem, teríamos uma cetona, mas não temos cetona. Temos um total de 7 ligações pi. Bom, temos mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na verdade, nós temos 8 ligações pi. Funções amina, ok, cetona, não temos. Então essa foi a última questão do vestibular 2018, uma prova de nível intermediário que explorou inclusive no início dela, especialmente na etapa 1, questões que tinham muito correlação com a edição anterior, vestibular 2017. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução, que tenha tirado suas dúvidas e a gente se encontra na resolução vestibular 2019. Eu sou o professor Didi Filho e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço, pessoal!